Então, esse circuito que a gente vai desenvolver, me permitam só repetir um pouquinho, só por conta da gravação. O circuito que a gente vai desenvolver hoje é um circuito que vai juntar 16 registradores para formar o que a gente chama de banco de registradores. É uma unidade um pouco maior de armazenamento, né? Então eu vou ter 16 vezes 16 bits de armazenamento aqui. Então eu vou ter 256 bits para armazenar. Mas a gente não vai mais falar em bits, tá? A gente já vai falar em palavras, né? Porque cada registrador são de 16 bits, então cada registrador ocupa 2 bytes. Então eu vou poder operar com palavras de 16 bits. Então eu tenho 16 possíveis palavras aqui para armazenar. Então, por exemplo, eu quero realizar a soma de 2 operandos, quero fazer a série de Fibonacci. Então, na série de Fibonacci eu preciso de 3 variáveis para armazenar. A série de Fibonacci é uma série que você soma sempre 2 elementos. Por exemplo, você começa 1, 2, aí o próximo elemento vai ser a soma dos 2 anteriores. Então, 1 mais 2 dá 3, o próximo vai ser a soma dos 2 anteriores, né? 3 mais 2 dá 5, e por aí vai. Então, para ter a série de Fibonacci, você precisa, no mínimo, de 3 registradores para calcular o atual, os 2 anteriores e o atual, né? Ou melhor, o próximo. Então, esses 3 registradores, esses 3 elementos, a gente pode colocar dentro do banco de registradores e ir operando em cima deles, passo a passo, e isso o processador sabe fazer numa boa. Então, essa aqui vai ser a mesa de trabalho do processador para ele trabalhar com operações com valores temporários. Então, eu já tinha falado aqui para vocês, mas deixa eu repetir por conta da gravação. Esse banco de registradores tem algumas entradas lógicas, né? Por exemplo, clock, o reset, que é clock para dar ritmo de execução, né? Para cadenciar o momento certo, para dar um momento certo de escrita e leitura desses registradores. O reset, para botar os registradores no estado padrão quando eu iniciar o meu software, quando eu iniciar o meu sistema. Então, podemos botar todos os registradores em 0, podemos botar todos os registradores em FF, né? Então, isso aí vai depender da nossa escolha. Tem um bit de enable, para habilitar esse circuito, e um bit de read and write. R quando for leitura, quando esse bit for 1, e write, né, escrita, quando esse bit for 0. Por isso que o W aqui está barrado, né? Então, RW barra significa write, quando 0, e read, quando 1. E aí tem 2 valores de seleção, select 1 e select 2, para selecionar as 2 saídas dos operadores op1 e op2, que são as entradas do processador, né? E vai ter uma entrada de dados para a gente poder inserir novos dados, para a gente poder escrever no nosso banco de registradores. E aí, como descrição, eu coloquei assim: o banco de registradores guarda até 16 valores de 16 bits, que vamos usar como variáveis temporárias para os nossos programas. Podemos escrever uma palavra data no banco de registradores na posição indicada por select 1, apenas quando enable for igual a 1 e read and write for igual a 0. Novamente aqui, ó, o W barra significa que é write quando a entrada é 0. Podemos ler 2 valores simultaneamente através de op1 e op2 quando escolhemos os valores em select 1 e select 2 e fazemos, né, enable igual a 1 e read and write igual a 1 também. Todas as operações acontecem em pontos de subidas do clock. Então tá. Então, além de demarcar o momento correto de escrita e leitura, eu tenho também um bit de habilitador para poder ligar, né, para poder fazer esse circuito funcionar em determinados momentos dentro da minha lógica de estados do processador. Então vamos lá. Para isso aqui ficar mais visível, né, mais visual, eu desenhei aqui o bloquinho, então o banco de registradores, não sei se vocês estão vendo aí. Esse fundo preto também não sei se é mais adequado para isso, mas é o que eu uso geralmente para as apresentações, então eu boto o fundo preto. Então, olha só, são 4 entradas de sinal de controle, e aí os sinais de controle eu botei em laranja e os sinais que carregam dados eu botei em verde, tá? Então, os controles são o clock, e geralmente o clock para indicar que é uma entrada sensível a flanco, a gente geralmente coloca aqui um triângulozinho, né, nessa entrada, para falar, olha, isso aqui é uma entrada especial, que é uma entrada sensível a flanco de subida do clock. Então, isso mostra que o banco de registradores é um circuito, ele não é combinacional, ele é sequencial.
porque ele precisa de um clock. Essa nomenclatura a gente aprendeu na aula passada. Depois eu tenho o reset. O reset, quando vale 1, ele leva todos os registros para 0. O enable permite que eu controle a ativação e desativação desse circuito. Então, quando enable, esse circuito só vai operar quando enable for igual a 1. Isso me permite também economizar um pouco de energia quando eu não estiver usando o banco de registradores, né? Se o enable for igual a 0, eu posso, por exemplo, desativar o clock aqui dentro. E aí, o meu circuito vai economizar energia enquanto eu não estiver usando o banco de registradores. Então, enable é uma entrada interessante. O RW barra, né, o read and write, é uma entrada para indicar se eu quero ler ou escrever. E aí eu poderia ter, né, uma entrada de select somente para a leitura e duas entradas de select somente para... Desculpa, né, duas para saídas e uma para a entrada. Mas para economizar pinos, aqui eu coloquei o select 1, reaproveitei o select 1 para escolher, né, onde eu vou escrever o dado de entrada, e eu vou usar o select 1 e 2 para escolher os dados de saída. Então, dentro do banco de registradores, nós vamos ter aqui dentro 16 registradores. E a gente vai poder escolher entre eles qualquer um deles. Bom, aqui vem um pouco menos, mas vocês entenderam aí a ideia. Então, a ideia é a seguinte. Se eu tiver... Deixa eu fazer mais bonitinho aqui. Então, vou ter aqui o reg1, vou ter o reg2, reg3, até o regn. No nosso caso, até o reg16. Uma outra forma, usando a nomenclatura do Verilog, né, a gente pode começar com o 0 e ir até o 15. Para ter os 16 elementos. E a ideia é a seguinte, o select de entrada vai me permitir conectar esse dado de entrada em um desses registradores. E dentro desse registrador aqui, só para mostrar para vocês, esse registrador, cada registrador é formado por 16 flip-flops lá dentro. Então, cada flip-flop vai guardar um bit de informação. Tá? Então, são 16 FFDs. Então, essa é a ideia, né? Até aqui alguma dúvida? Vocês querem tirar alguma dúvida sobre o funcionamento desse dispositivo? Ficou engraçado esse reg0, né? É o rego. Vou botar só R. R0, R1, R2, R15. E aí tá. Então, basicamente, o que vai ter aqui? Né? A gente vai escrever... um circuito com um multiplexador, um grande multiplexador, dois grandes multiplexadores de saída, né? Para escolher essas saídas aqui. E multiplexadores de entrada para escolher para onde vai o dado de entrada. Então, aqui eu vou conectar, né, desde o reg0, R0 até o R15. E da mesma forma, né, esse circuito de entradas aqui, eles... Quer dizer, isso aqui é na saída, né? Mas no circuito de entrada eu vou ter a mesma coisa, só que na forma de um demux, né? Porque a entrada data, ela pode ser escrita em qualquer um desses registradores. E aí o controle, né, desses caras aqui vai ser o quê? Vai ser o select, né? Então, para a entrada eu usei o select 1 aqui.
para a saída eu estou usando os dois selects. Tanto o select 1 quanto o select 2 aqui embaixo. Então, tá claro como é que é organizado esse circuito? Beleza, né? Easy peasy. Deixa eu deixar o chat aqui aberto para poder ver a mensagem de vocês. Então, o circuitinho basicamente dessa forma, o clock, reset, enable, read and write, são coisas que vão ser distribuídas para todos os bloquinhos aqui dentro, né? Para todos os registradores que a gente for escrever aqui dentro. Aí eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que começa, tá? Eu vou dar aí uma meia horinha para vocês fazerem, para vocês esboçarem o que vocês acham, como é que vocês acham que vai funcionar. E aí a gente discute sobre... A gente faz um teste bench e discute sobre o resultado depois. E aí eu vou gastar a próxima hora da aula para a gente incluir esse cara aqui, esse banco de registradores, num circuito para a gente começar a brincar, né? Então eu vou ter o banco de registradores e aí eu vou conectar ele na minha unidade lógica aritmética, que é o coração, né, do processador. Então, basicamente, eu vou ter um sisteminha com o banco de registradores e as duas saídas de dados. E essas saídas de dados, então, vão gerar uma saída que volta para a entrada, que eu posso reescrever no meu banco de registradores. Puxa. Eu vou botar aqui embaixo. Então, eu vou ter aqui o OP1, OP2. O nosso processador já está começando a tomar forma, né? Vou ter dois operandos de entrada. Vou ter um operando de resultado, result, que vai entrar aqui na entrada data do banco de registradores. E aí, dentro do banco de registradores, eu posso operar com os registros, né, internos, como se fossem variáveis temporárias. Ah, eu quero calcular, sei lá, eu quero fazer R1 mais R2 e salvar esse resultado aqui em R3. Então, eu vou ter alguma coisa que vai controlar esse banco de registradores, né, com os bits de select aqui. Bit aqui de controle para selecionar a operação. Vamos chamar agora, por enquanto, de... vamos chamar já de instrução. É uma instrução que a gente quer colocar. Então, eu quero operar uma determinada instrução em cima do select 1 e select 2. Então, vai ter alguma coisa aqui ainda que vai controlar esse fluxo de dados, né? Esse caminho de dados. Então, se eu quiser realizar essa operação, eu vou selecionar aqui no select 1 o valor 1, select 2 o valor 2. Vou selecionar a instrução de soma. Vou esperar um tempo para esse cara processar o dado. Ele vai gerar o resultado da soma. E aí, logo em seguida, eu vou pegar esse resultado da soma e colocar de volta no banco de registradores, então, mudando agora o select 1 para 3, né? E aí, eu espero mais um ciclo para gravar de volta aqui esse resultado. Então, só com essa estrutura básica, a gente tem um processador que consegue realizar operações internamente. Então, a gente vai fazer isso aqui hoje, e aí na próxima aula a gente vai fazer a máquina de estados que vai controlar essas entradas select e a instrução. Então isso aqui já é bem mais bacaninha. Beleza? Tá claro o que a gente vai fazer hoje, então?
Então, vamos começar pelo banco de registradores. Vou abrir aqui o Active HDR. Tem que compartilhar com vocês, né? Deixa eu abrir aqui para vocês. Então vamos lá, eu criei um novo arquivo aqui chamado registrador. O registrador, vamos começar lá com o padrão, né? Eu não sei se vale a pena, eu acho que não vale a pena a gente escrever uma entidade de registrador. Porque o registrador, a gente viu que o flip-flop, né? Lembrando aqui da nossa aula anterior, a gente tinha escrito um flip-flop D dessa forma, né? A gente tinha entradas lógicas, né? Que era o clock, o reset, o enable e a entrada D de dados, e uma saída de tipo, uma saída Q, que era o valor que era atualizado, né? Sempre quando o reset fosse igual a 0 e o enable fosse igual a 1. Então, o valor de Q só era atualizado com D quando o clock bate e quando o reset for igual a 0. Porque se o reset for igual a 1, a entrada o valor de memória vai para 0. Agora, como é que eu faço um banco de registradores? A partir disso aqui, como é que eu faço primeiro um registrador? Tá? A partir do flip-flop, para fazer um registrador, a lógica é a mesma. Só que eu vou usar, em vez de uma saída Q de 1 bit, eu vou usar uma saída Q de 16 bits. Entrada D, obviamente, 16 bits também, né? Então, e aí a descrição do circuito é exatamente a mesma, né? O Q vai para 0, quando eu tenho reset, e aí todos os bits de Q vão para 0, e quando o reset for 0 e o clock bater, né, no pós-edge do clock aqui, o valor de memória Q vai ser atualizado com a entrada D, ou seja, todos os bits de Q recebem todos os bits de D, um por um. Então, como a descrição não muda, eu, assim, sinceramente, eu acho que não vale a pena a gente escrever o código de um registrador, apesar dele ser exatamente esse aqui. Mas ele é interessante de denotar aqui, porque mostra, né, a conexão lógica entre os diferentes flip-flops dentro de um registrador. Na verdade, eles não têm nenhuma ligação entre si, a não ser a ordenação de significância dos bits dentro dele. Eles não têm conexão, por exemplo, igual no somador, tinha o carry de saída de um que ia para o carry de entrada do outro. Aqui não tem nada disso, são só flip-flops independentes que são colocados lado a lado e cada um deles guarda um bit que tem significância, ou seja, que tem um peso diferente. Então, na verdade, um agrupamento de flip-flops é um registrador. Então, eu pessoalmente acho que não vou escrever o código do registrador, mas eu acho que é interessante a gente começar a escrever códigos que sejam parametráveis. O que é um código parametrável? É um código que você escreve em função de parâmetros. Então, igual a gente fez o somador, eu mostrei para vocês, se você botar uma entrada especial aqui na declaração do módulo, você pode declarar coisas como, por exemplo, um parameter de tamanho, o n, ou melhor, a largura de um registrador, né? W, de width, vou botar só W. Por exemplo, o padrão vai ser 16. E aí eu posso escrever as coisas dentro da minha descrição de hardware em função de W.
Que aí toda vez que eu quiser instanciar um registrador, sei lá, eu quero fazer um registrador de 8 bits. Aí é só mudar o W para 8, né? E isso eu faço na instanciação. Quando eu for instanciar num outro módulo, TV, por exemplo, eu for instanciar ele, eu posso fazer assim, ó, registrador de tamanho 8 bits, que vai chamar o UT, e tem as entradas clock, reset, enable, day, key. Então, só mudando esse valor aqui, eu quero de 8, eu quero agora um registrador de 16. Só fazendo isso, já muda o tamanho do registrador lá dentro. Então, o parâmetro é um valor, né, que permite alterar configurações de dentro do circuito de maneira, como o próprio nome indica, parametrável. Então, eu recomendo que a gente use isso. Eu recomendo a gente usar um W para estipular a largura dos registradores, ou seja, quantos bits eu vou colocar dentro de um registrador. E vamos colocar também um parâmetro, talvez N, de número de registradores, né? Que nesse caso aqui também é 16. Então, em vez de escrever um registrador, eu vou escrever um banco de registrador, regbank. E agora, com esses parâmetros aqui, ficou meio esquisito, né? Então, eu vou fazer da seguinte forma. Vou cerquilha, abre parênteses, e agora eu vou organizar as entradas como se fossem condições dentro de um if, né? Então, acho que quando você tem muitas entradas, essa organização aqui fica mais interessante. Então, quando você abre com cerquilhas, é a lista dos parâmetros. Quando você fecha, abre. Quando você não bota cerquilha, é a lista de entradas e saídas. E aqui eu estou usando a notação completa. Em vez de botar só input, né? Estou falando que esses inputs aqui, explicitamente, são inputs de tipo wire, que carregam valores lógicos, né? Não é um inteiro, não é um float, carregam valores lógicos. Aí vamos lá para o nosso banco de registradores, para a especificação técnica deles. A gente tem as entradas clock, reset, enable, tem um read e não write, então vou botar RNW. Eu vou ter duas entradas select, né? Então vou ter wire logic select 1 e select 2. E vou ter uma entrada de dados, então input wire logic data, e a entrada de dados é uma entrada de 16 bits também, então W-1 até 0. E vou ter duas saídas, né, as saídas OP1, tá minúsculo, OP1 e OP2, que são as nossas duas saídas do banco de registradores. Agora, os selects, eles têm uma largura aqui, né? Para selecionar 16, entre 16 valores de entradas, qual deve ser o tamanho do select? Alguém pode colocar aí para mim no chat? Vamos ver se vocês sabem. Para selecionar até 16 valores, ou seja, para escrever valores de 0 a 15, eu preciso de quantos bits? Coloquem aí no chat para mim. São 4? 4 bits, perfeitamente. Então, 4 bits é mais do que o suficiente para escrever 16 valores, de 0 a 15. Aí como é que eu faço, né, para escrever esse parâmetro? Não tem problema não, pode deixar a resposta aí, a gente discute em cima dessa resposta, não há resposta errada, a gente vai discutindo aqui as respostas. E aí, tipo assim, como eu escrevi as coisas em função de uma determinada largura de 16 bits, como é que eu escrevo o select aqui em vez de colocar de 3 a 0 fixo, né? Como é que eu escrevo esse valor
de uma maneira prática, usando o valor da largura como base, né? Tem duas formas de fazer isso, né? Eu teria que, a princípio, o número de bits que eu uso para escrever valores até 16 é o log2, né? Teria que ter alguma coisa assim, log2 de W para dar o tamanho. Eu teria que fazer assim, 3, log2 de W menos 1, talvez, seria alguma coisa assim. Porque o log2 de 16 dá 4. Aí eu boto menos 1, porque eu estou contando a partir de 0. Então, vai de 0 até 3. Mas o log2, eu não sei se funciona aqui em Verilog, tá? Eu acho que não. Aí não gostou do meu log2, não. Eu acho que log2 não tem. Poxa, o que ele está reclamando aqui? Ah, faltou uma vírgula, né? Beleza, esse aqui depois eu coloco. Então, log2 não tem. Então, como é que eu faço? Bom, eu posso criar um parâmetro interno. Vamos ver se isso aqui funciona. Olha, uma coisa interessante é, talvez, botar o tamanho dos dados e gerar o tamanho dos registradores automaticamente, gerar o tamanho do select. Bom, a gente pode deixar fixo também, né, como um parâmetro de entrada. Vou botar aqui o tamanho do select, S, tamanho 4. Dá, o Vinícius está perguntando assim, não dá para escrever só 3 até 0? Só que aí iria, exatamente como você falou, ignorar o parâmetro de entrada, né? E a descrição desse módulo não ia ser parametrável. Se imagina assim, se eu colocar um parâmetro de entrada com mais de 16 registradores, se eu escolher 32 registradores de entrada, o meu select de 4 bits apenas, se eu botar, como você está sugerindo, né, de 3 a 0, 4 bits não seriam mais suficiente para escolher entre 16 registradores de entrada. Então, eu queria que esse valor fosse parametrável também. No entanto, por enquanto, vamos deixar assim. Eu vou procurar depois, né, uma forma de escrever isso aqui de maneira genérica, em função do W, que dá para calcular isso automaticamente em função do W. E aí eu trago essa resposta para vocês depois. Mas bem, a estrutura, né, do nosso banco de registradores já está estabelecida. Isso aqui é a caixa preta, né? As entradas e saídas já estão estabelecidas. Agora, como é que eu faço aqui dentro o banco de registradores? Então, vamos escrever aqui, sei lá, vou chamar uma variável que carrega tipo logic. Lembrando que quem está usando Verilog 2005 para trás, o nome de var antigamente era reg, né? Só que reg confunde com registrador. Então, eu gosto de usar um nome novo, que é var. Então, eu quero criar um banco de registradores, cada registrador de 16 bits. Então, W-1 até 0. E aí, eu vou criar aqui o nosso primeiro array, né? Não é só uma representação multibit, mas é uma combinação de múltiplas representações multibit. Então, eu posso botar aqui um colchete depois, n-1 até 0, para indicar que eu quero n registradores de 16 bits. Então, deixa eu corrigir aqui os erros, o que está faltando. Eu botei uma vírgula aqui a mais, onde não tem. Beleza. Então, por enquanto, está compilando. Então, eu criei uma estrutura que contém 16 registradores, cada registrador de 16 bits. Agora, a gente precisa escrever a lógica, né? A lógica que acessa esses registradores. E seguindo a descrição que eu fiz lá no roteiro, eu queria que vocês agora escrevessem uma lógica com base no flanco de reset. Aqui, pode pegar. E no flanco do positivo, né, no flanco de subida do clock, eu queria que vocês escrevessem um código
dentro que fizesse o que a gente quer, né? Então, a gente tem que verificar. Se o reset acontecer, eu zero tudo. Então, provavelmente vai ter um loop for aqui. For. Para todos os registradores, eu faço reg i igual a zero, por exemplo. Só estou escrevendo pseudocódigo aqui, tá? Eu quero que vocês... Pseudomodelo, né, no caso aqui. Eu quero que vocês escrevam depois do modelo vocês mesmos. Caso contrário, eu quero verificar se o enable é igual a 1, se é uma instrução de read and write. Se for read, eu escrevo. Se for write, eu leio. Então, eu quero que vocês escrevam aqui. Então, vou botar em pseudocódigo. Se for uma... primeiro, se enable é igual a 1 e for uma leitura, então, eu vou fazer o quê? Op1 recebe, sei lá, o reg do select1. E também, né, o op2 recebe o reg do select2. Agora, se o enable for igual a 1 e for uma escrita, aí a operação é outra, né? Aí o reg selecionado pelo select1 vai receber data. Se enable for igual a 0, né? Se enable for igual a 0, eu não faço nada. Então, eu quero que vocês escrevam isso aí, tá? Eu vou dar meia hora para vocês fazerem. Só lembrando, gente, que quando você tem um if com múltiplas linhas, né? Você tem que fazer um if com o begin e o end. Isso aqui é para delimitar o tamanho do if, porque o if, geralmente, se você não bota o begin e end, é um if de uma linha só. Mas se tiver múltiplas linhas dentro aqui do begin e end, dentro do if, você tem que botar o begin e o end. Então, bom trabalho aí, meia horinha. Daqui a meia horinha eu volto. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode me acionar que eu estou escutando vocês. Assim? Deixa eu botar tudo? Deixa eu tentar botar tudo. É Alt 0, né, para esconder isso aqui. Aí. Beleza, vou mutar o meu microfone aqui, mas qualquer coisa é só me chamar.
Olha, eu achei uma forma aqui de calcular o log. Vou testar e ver se funciona. Vi aqui um pessoal comentando, né, na internet que dá para fazer funções em Verilog. Aí eu declarei aqui uma função, só que uma função assim, ela não é sintetizável, né? Eu não sei que código isso aqui vai gerar. Acho que quando você botar um parâmetro fixo, né, isso aqui é sintetizável porque ele pode calcular o valor em tempo de elaboração. Mas o seguinte, o que eu fiz aqui foi criar uma função que retorna o valor log2, e isso aqui é o próprio nome da função também. Então ela retorna um inteiro, um integer. E aí tem como entrada um valor, né, de 32 bits. Posso botar também como integer também, mas acho que o integer aqui é de 16 bits. E aí, para cada, ele itera em cima do valor de entrada. Então, por exemplo, se eu coloquei 16, ele vai deslocando o valor de entrada para a direita até que esse valor seja zero. Então, por exemplo, 16 é um número que tem um bit na posição 1, 2, 3, 4 bits deslocados para a esquerda, setado. Esse bit vai estar setado. Então, se eu for deslocando ele aos poucos para a direita, quantas vezes eu contar que esse bit foi deslocado é o log2. Na verdade, pelo próprio princípio do número, né? Porque o número, imagina que um número de n bits, tem vários dígitos. Esse aqui tem peso 1, esse aqui tem peso 2, esse aqui tem peso 4, esse aqui tem peso 8. Então, como eles já são números em potências de 2, quando eu desloco um bit 1 aqui para a esquerda, mentira, né, para a direita, o que eu faço? É como se eu estivesse dividindo todo mundo por 2, e aí quantas vezes eu consigo dividir esse cara por 2, vai me dar a potência qual eu tenho que elevar este número. Então, isso aqui eu acho que é um método bem interessante para achar a potência que equivale, né, que me dá o número de bits necessário para caber o número de entrada. Por exemplo, nesse caso aqui, se eu colocar 16, 16 é 1, 0, 0, 0, 0. Então, eu vou deslocar 1, 2, 3, 4 vezes, e aí na próxima iteração ele vai ser 0, e aí o número 4, né, que vai retornar, porque na verdade eu estou contando em cima do log2, aí o log2 vai incrementando de 1 em 1, e aí eu retorno o valor 4. Então, é uma forma bem interessante de calcular o log em potências de 2 de número binário. Bem simples, inclusive.
Opa, acabei de descobrir aqui também que existe uma função interna ao System Verilog que chama clog2, provavelmente o log2 da linguagem C, que calcula o log também, e esse log pode ser usado em valores constantes como parâmetros. Enfim, tá aí duas formas diferentes de fazer.
Ok, pessoal. Alguém tem algum resultado intermediário que quer mostrar? Deixa eu ver aí o que vocês chegaram aí. Cadê o meu? Ó, vamos lá, o for do reset, né? Na verdade, aqui o reset, o last for não compila, por conta do i que acrescentei. Tem que declarar o inteiro i, né? Então, o laço aqui para zerar todos os registradores, você pode fazer assim, ó. Deixa eu ver. Primeiro você vai ter um for, né? Você vai ter um for do tipo, sei lá, vamos botar aqui, begin, se o reset for igual a 1, então eu vou ter para todos os registradores, então vamos fazer de i igual a 0, i menor que n, né? Porque eu tenho n registradores, né? E não w registradores, eu tenho n registradores, i mais mais. Só que eu tenho que declarar esse i. Então vamos declarar aqui antes do if, né? Integer i. Aí vamos fazer assim, ó. Vamos zerar o registro reg i. É reg ou regs? Regs. Regs. O iésimo reg vai ser zerado. Então eu vou do 0 até o n menos 1, né? Porque aqui é um menor que. Vamos ver se isso aqui compila. Nem sei se isso aqui compila. Begin end. Deixa eu tirar temporariamente esse else aqui para ele tirar a erro de sintaxe. Ó, compilou. Assim funciona, Vinícius. Então, se você declarar o i aqui em cima, né, dentro do bloco always, ele funciona. Será que eu posso declarar ele aqui dentro para restringir o escopo? Não sei se eu posso. Aceitou. Parece que funciona aqui dentro também. Então, logo antes do for, você pode declarar o integer também. Em C, a gente dá para declarar aqui dentro também. Não sei se isso funciona. Isso funciona. Parece que ele compila também. Então, for integer i igual a 0, né? Pode fazer assim, fica bem compacto. Igual do C. Legal, legal, boa. E aqui, então, se não for reset, aí como é que faz? Então, else, aí vamos lá, como é um else de múltiplas linhas, né? Vamos botar aqui um begin, um end. Aqui eu acho que tem duas formas de fazer. Você pode fazer um if da seguinte forma: se for enable e rnw, né? Então, se os dois forem iguais a 1, ou seja, se enable igual a 1 e for uma leitura, que é rnw igual a 1. Então, se essa condição for verdadeira, aí a gente tem que fazer o quê? Vamos fazer um begin aqui. O que eu faço? Tá aqui já, o código já está aqui. Professor, eu coloquei aqui nesse laço if, ao invés de botar só o enable and o rnw, eu coloquei o sinal de igualdade, né? Os dois iguais a 1. Eu declarei ele igual a 1 e coloquei mais um end, que era do reset ser igual a 0. Isso. Botei um end do reset ser igual a 0. Aham. Aí Nesse caso aqui, não precisa verificar o reset, porque ele já está considerado aqui nesse else, né? Então estaria tranquilo. Entendi. Aí sim, pode botar com igualdade também, né? Botar um E lógico aqui também, ou um E bit a bit, também funciona. Tanto faz, eu gosto de ver como circuito, então para mim isso aqui é um subcircuito, enable ERNW é um subcircuito. Lembra que essas condições, né, são as entradas do meu multiplexador. Toda vez que eu boto uma sequência de if e else, isso vai ser a entrada de um multiplexador. Então, esse multiplexador de 3 entradas, reset, enable e RW, para todas as entradas que o reset for igual a 1, ele vem para cá. Né? Para todas as entradas que o reset for igual a 0, aí depende do enable do RNW. Então, aqui eu tenho que ter pelo menos 4 opções. Então, se for igual, eu vou... Se os dois forem igual a 1, então eu vou escrever os operadores, op1 e op2.
Na verdade, eu vou escrever na saída, né, nos operadores de saída. Então, dou um end aqui. Else. Não é else agora não, né? Porque, como eu tenho 4 possibilidades, eu tenho que botar else, if. Agora eu faço enable e o não RNW. Quando enable for igual a 1 e RNW igual a 0, aí o que eu faço? Eu tenho que escrever, né? Já que o RNW é igual a 0, eu tenho que escrever. Então, eu tenho que botar alguma coisa dentro dos regs. Vou escrever alguma coisa dentro dos regs, eu tenho que pegar o regs select 1 e escrever o valor do data, é isso. Esse op1 deveria ser regs aqui. Bom, no caso de leitura, né, eu quero jogar nas saídas, eu quero escrever nas duas saídas op1 e op2, então eles são valores de saída. Então, se for uma leitura, eu vou escrever nesses dois caras o conteúdo do meu banco de registradores. Então, eu estou escrevendo no op1 o conteúdo do banco de registradores apontado por select1. Então, select1 é o que seleciona o registrador que eu quero. E o op2 pelo select2. Agora, se for escrita, aí você tem razão, Vinícius. Se for uma escrita, eu quero escrever no meu banco de registradores. Então, se é uma escrita, eu faço regs select1 recebe o data, que data é a palavra de entrada aqui, o input de 16 bits. Acho que é isso. Caso contrário, não faz nada, né? Então, como isso aqui é uma lógica sequencial, como eu já tenho o pos-add do clock aqui em cima, eu não preciso botar o else aqui, porque eu não preciso me preocupar em impedir que ele gere let, né? Lembra que sem botar o pos-add aqui em cima, ele gera let. Então, quando eu boto o pos-add, ele sabe que é um flip-flop, então ele vai gerar flip-flops aqui dentro. E aí tá, beleza, temos o nosso banco de registradores. Tem alguns ajustes que eu preciso fazer aqui, mas a gente vai ver eles na simulação. Não vou fazer agora não. Deixa simples assim, eu vou mostrar o teste bench para vocês. Então vamos fazer um teste bench para testá-lo. Eu vou fazer aqui rapidinho, para a gente poder avançar para a unidade lógica aritmética. Vamos fazer um módulo. RegBank TB. Então, teste bench do RegBank. Por definição, o teste bench não tem entradas e saídas. Então, vou instanciar a minha unidade que eu estou testando, escrevendo RegBank, com 16 bits para cada flip-flop, com 16 registradores. Então, 16 registradores, cada um de 16 bits. Essa é a minha unidade under test, que aí tem o clock, o reset, o enable, read and write, data, select 1, select 2, op1 e op2. Eu botei data no meio, ó. Botei o data na posição errada, select 1, select 2, data, op1 e op2. Essa é uma desvantagem, né, de usar declaração por ordem das entradas. Se eu botar numa outra ordem, isso aqui vai estar errado. Então, vamos botar um gerador de clock aqui. Opa. Vamos botar um gerador de clock aqui. Então, o clock sempre vai bater. A cada 5 intervalos de tempo, eu faço o clock pegar o inverso dele. E aí, vou declarar as minhas entradas como logic, né? O clock eu já aproveito e inicializo ele em 0. O clock inicializei em 0, criei o reset, o enable, o read and write. Depois botei o data, op1 e op2, todos de 16 bits. Select 1 e select 2 de 4 bits. Instanciei, gerei o clock, agora eu tenho que gerar os meus vetores de teste. Vou ter que fazer aqui um bloco initial.
Então, no bloco initial, eu começo com tudo em 0. O clock está sendo gerenciado por esse bloco aqui de cima. 0 reset, boto o enable em 0, tudo em 0. E vamos observar o out. Acho que a primeira coisa que a gente faz aqui é resetar, né? Então, para resetar, eu vou habilitar o banco de registrador, vou habilitar o reset e depois fazer o reset para 0. Agora, para escrever alguma coisa no banco de registradores, eu preciso, com o reset igual a 0, obviamente, fazer o enable ir para 1 e escrever algum valor no dado, né? Vou fazer o seguinte, eu vou botar em data a palavra hexadecimal café, em 16 bits. O select, eu escolhi o número 3, então eu vou escrever no registro 3 e habilito o enable. E aí eu espero ele escrever, então eu tenho que esperar um tempinho até o enable, até ele de fato escrever. Então eu espero mais 10 batidas aqui, mais 10 unidades de tempo, faço o enable ir para 0. Aí vamos testar escrever em outro lugar, vamos testar escrever em outro registrador. Quero escrever no registrador 5, por exemplo, faca. FACA, em hexadecimal também. Então seleciono o registro 5 para escrever, dou enable igual a 1, lembrando que RNW é igual a 0, ou seja, quando é igual a 0 é uma escrita, né, write. E aí vamos fazer uma leitura, vamos ver se esses dois valores que eu escrevi foram de fato escritos. Então eu faço select 1 igual a 3, select 2 igual a 5, o read and write agora eu vou botar em modo read, ou seja, faço ele igual a 1, o enable vai para 1, e vamos esperar ele soltar esse valor de leitura. Outro teste que eu posso fazer é fazer uma leitura também de outros valores. Posso testar ler o registro 5, que eu escrevi, o registro 8, que a princípio foi para 0 quando eu resetei, mas eu não sei o valor dele ainda. Então, vamos ver se isso aqui funciona. Gente, alguma dúvida aqui no test bench? O que ele não gostou? Regbank não gostou do... Tem dois parâmetros aqui. Ah, faltou um ponto e vírgula. Famoso ponto e vírgula. Ó, gente, quando dá um erro e vocês não conseguem achar a fonte do erro, por exemplo, igual esse caso aqui, parecia que estava tudo certo, né? Mas ele deu um erro e aqui não tem nenhuma mensagem fácil de entender. Ele falou só, erro de sintaxe, um token inesperado foi encontrado chamado regbank. Aí, pô, mas está certo, o regbank que está ok. Quando isso acontece, sempre olha a linha anterior. Geralmente falta uma vírgula, um ponto e vírgula, alguma coisa desse tipo. Agora foi. Então vamos pegar aqui o meu regbank TB, vamos botar como top level, inicializar a simulação, vou dar play. Ah, peraí, deixa eu botar na waveform, porque eu não criei um monitor, né? Então deixa eu jogar esses caras aqui tudo no waveform generator. Oxi. Não. Isso aqui vai para o waveform, tá aqui. Reinicio. Vou executar um pouquinho, rodar um pouquinho, vamos ver o que dá. Então vamos ver aqui o que aconteceu. Eu tinha aqui, nesse começo aqui, ó, tá vendo? Clock batendo, a saída está em X, desconhecido, estado desconhecido. De fato, eu não sei qual é o estado dessas saídas quando eu inicializo o sistema. Uma melhoria que eu posso fazer aqui é quando o reset vai para 1, eu posso citar as saídas para 0, para ajudar um pouquinho. Mas isso aqui não tem tanta importância, porque de fato eu ainda não estou lendo nada nesse instante. Acho que mais interessante que isso é talvez botar em modo de alta impedância, né, quando o enable estiver em 0. Acho que isso aí seria mais interessante. Então tá. Depois do reset, eu fiz um enable igual a 1 e escrevi café no registro 3. Depois, enable igual a 1, escrevi faca no registro 5. Aí depois mudei de read and write para 1, para fazer a leitura. E aí nesse momento aqui, eu pedi a leitura, mas a leitura só foi feita efetivamente aqui no flanco de subida, ó.
Tá vendo a diferença? Teve o flanco de subida do clock para a leitura acontecer. Então, a primeira saída do OP1 sai café, a segunda saída sai faca, né, que eu botei aqui as escolhas saídas 3 e 5. E aí, ficou pouco, deixa eu simular mais um pouquinho aqui. E aí depois eu mudei, né, ainda mantendo enable igual a 1. Não, enable eu zerei, setei enable de novo. Mas mantendo o read and write igual a 1, eu fiz uma outra leitura dos registros 5 e 8. Aí nos registros 5 e 8 saiu o faca, que é o registro 5, que está certo, e o 8 saiu 0, que de fato era para ter 0 quando eu setei o reset. Então, beleza, parece que está funcionando. Ficou claro, gente, o funcionamento de um banco de registradores, de um circuito em lógica sequencial. Né, a gente escreveu um circuito à base de flip-flops usando a descrição de Verilog, né? Então, isso aí tem muitas camadas aí de aprendizado aqui dentro. Beleza, people. Então, tá bom. Então, vamos para a unidade de lógica aritmética. Será que dá tempo? Não sei se dá tempo. Queria brincar aqui com vocês, mas talvez eu tenha que concluir a aula aqui. Ó, o Vinícius está comentando aqui que tem um PDF sobre Verilog, que pode ajudar. Legal, Vinícius. Parece bem completinho. Obrigado por contribuir. Valeu pela referência. Mas essas coisas assim, vocês vão pegando com um jeito, né? Vai escrevendo código, aí vai vendo como é que é, procura uma coisa ou outra. Sem dúvida que tem bastante coisa. Eu estou mais acostumado com documento técnico, aí eu vou direto para a especificação completa do Verilog do I3E, né? Então, é o padrão 1800-2017. O standard I3E 1800-2017. Ele é pago, tá? Mas vocês conseguem obter ele através do login da UNB, lá através do site periódicos, né, .caps. Então, se você fizer o login aqui, deixa eu botar o link aqui. Se você faz o login aqui, aí clica em acesso café. É fácil de lembrar porque é o meu nome, meu sobrenome. E aí você vai no banco de dados I3E Explore. Aí você digita ali base, aí escreve I3E. Aí ele vai achar o I3E Explore. Aí no I3E Explore você procura pelo Standard 1800-2017, que é o System Verilog. Tá, esse é o padrão completão, tipo assim, tudo de System Verilog está lá. É um documento grande, né? Tem que saber procurar, é difícil de ler, mas tem tudo lá. Então tá, gente, eu acho que eu vou parar por aqui, mas eu vou... É uma pena. Eu, assim, gostaria que quem tiver interesse, né, faça depois essa parte aqui, ó, e a gente discute aí nos comentários. Eu vou fazer, vou mostrar para vocês. Se vocês puderem fazer essa parte aqui, que tá tão próximo, né, tá tão pertinho. Você tem o banco de registradores, o OP1 e o OP2 você bota dentro de uma unidade lógica aritmética que vai ter o número de uma instrução. Aí essa unidade lógica aritmética, ela vai realizar uma operação, gerar um resultado, e esse resultado volta para o banco de registradores. E aí, ó, você pode, no primeiro instante, né, fazer uma unidade lógica aritmética usando um simples switch case. Eu vou botar aqui no chat uma ideia para vocês trabalharem depois, se vocês quiserem. Você pode usar, por exemplo, assim, case, select, né? O select aqui no caso é a instrução que eu quero realizar. Porque a ULA, né, a unidade lógica aritmética, é um circuito combinacional, puramente combinacional.
Então, eu posso conectar a saída num somador, posso conectar a saída num subtrator, posso conectar a saída numa porta E, numa porta O, numa porta XOR. Então, eu coloquei aí no chat uma sugestão de código que vocês podem usar dentro de um bloco always combinacional para fazer essa unidade lógica aritmética. E, idealmente, você faria o circuito, né, todos os circuitos, instanciaria os circuitos, conectaria as saídas desses circuitos numa saída result, através de um multiplexador, e a entrada seletora desse multiplexador seria o valor, né, o número da instrução que você quer operar. Então, é essa a ideia. Então, com isso, eu termino a aula de hoje. Vou comentar um pouquinho sobre o relatório, tá? Só para não deixar nada em branco. Mas a ideia aqui, ó, eu quero que vocês, no relatório desse experimento, vocês escrevam na introdução, né, novamente, né, o pré-relatório, que é aquela explicação sobre o LET, o flip-flop, como é que é o funcionamento do sistema de ativação deles, né? Qual que é a diferença deles. E aí, se você quiser, aí é opcional, se você quiser explicar por que eles guardam, né, um dado dentro deles, você tem que explicar sobre a realimentação, sobre a metaestabilidade. Então, isso aqui seria interessante, mas é opcional. O que eu quero mesmo é saber que vocês sabem o funcionamento do LED e do flip-flop, sabe diferenciar um do outro. É isso que é importante para mim. Aí vem os objetivos, que não pontua, né, mas tem que ter. Aí metodologia, na metodologia eu quero que vocês expliquem como modelar circuitos sequenciais em Verilog, que é a questão do pos-edge, né, quando você bota um flanco, uma detecção de flanco de subida, instantaneamente o interpretador de Verilog já sabe que ali dentro ele tem que colocar um flip-flop ao invés de uma lógica combinacional. Então, é o pos-edge dentro da lista de sensibilidade de um bloco always que faz com que o circuito que a gente está modelando seja um circuito sequencial e não combinacional. E aí, como resultados, ó, eu quero que vocês mostrem o funcionamento do banco de registradores em simulação, que é exatamente o que eu fiz aqui para vocês, né? E, como conclusão, eu quero que vocês mostrem como vocês entenderam, né, o circuito de LED flip-flop, se vocês entenderam o que é um registrador, como que vocês entenderam isso, e como que vocês construíram e entenderam o funcionamento de um banco de registradores. Banco de registradores também chama de arquivo de registros, tá? O Register File, que é um nome legado da época da computação em carta de pré-perfurados. E aí o arquivo de saída, né, era um cartão com o valor das saídas dos registradores, do resultado dos registradores. Então tinha isso aí. Mas é um nome legado, hoje eu gosto de usar banco de registradores, que eu acho que faz mais sentido, mas tá aí, se vocês encontrarem aí na literatura, provavelmente o nome arquivo de registradores também existe. Então tá, gente, com isso eu concluo a aula de hoje. Agradeço a todos pela participação. Na semana que vem, então, a gente começa máquinas de estado, que é a etapa mais empolgante aqui do curso. A gente vai ver como é que escreve um sistema de um formalismo todo novo, né, que chama máquina de estado, como é que ela funciona, a gente vai ver como é que ela é implementada. E aí talvez eu ache, não sei, eu estou pensando até em botar 3 aulas para máquina de estado, para a gente fazer uma máquina de estados que controle esse banco de registradores e a unidade lógica aritmética. Mas vamos ver como é que a gente vai rodar esse curso aí. Então, novamente, obrigado pela participação. Vejo vocês, então, na semana que vem para a nossa próxima aula. Até logo, gente. Obrigado, professor. Até logo. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Tchau. Obrigado, professor. Boa semana. Valeu, Vitor. Até mais. Você também. Tchau, Gustavo. Até logo, Paula.